Olá, e hoje eu gostaria de fazer um vídeo sobre diferenciações implícitas e como tirar a derivada de equações implícitas, certo? O que é, então, vamos começar perguntando o que é uma equação implícita, uma expressão implícita. Bem, até agora em todos os nossos vídeos de derivadas e de funções, a gente sempre estava fazendo funções explícitas. Então, o que seria uma função explícita? É a função nossa normal, y sendo igual a alguma coisa. Vamos supor que, sei lá, y é igual a x ao quadrado mais 2x mais 3. E isso aqui é uma função explícita. O que seria, então, uma função implícita? Bem, uma função implícita é aquela em que o termo y se mistura com o termo x, eles não estão completamente separados, como numa função explícita. Então, uma função implícita, por exemplo, a gente pode fazer a função de um círculo. A função de um círculo. Certo? Isso aqui é a função de um círculo com raio 10. Certo? E aqui, como você pode ver, eu tenho o y junto, certo? E o y está ao quadrado. Então, isso aqui é uma função implícita. Né? Vamos pegar essa equação aqui. Vamos pegar essa equação aqui. X ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 100. Beleza. Se eu quiser deixar isso na forma explícita que a gente conhece, eu tenho que separar o termo y do termo x, né? Então isso aqui vai ser igual. Y ao quadrado é a mesma coisa que 100 menos x ao quadrado. Ou seja, y é igual a mais ou menos a raiz de 100 menos x ao quadrado. Daí eu pergunto para você, como que eu conseguiria tirar a derivada disso? Como que eu conseguiria tirar a derivada disso? Certo? Porque aqui a gente tem um mais ou menos, isso aqui está bem estranho, não é? Então, é por isso que a gente chama de uma expressão implícita. É que para tirar a derivada não é tão simples assim. Certo? E como é que a gente fazia antes para tirar a derivada de funções explícitas? Né? Vamos pegar a função que está lá em cima. Y, que é igual a x ao quadrado mais 2x mais 3. Né? O que a gente fazia? Bem, a gente tirava a derivada dos dois lados. Né? A gente fazia a derivada nos dois lados. E a gente falava que a derivada de y com relação a x vai ser igual à derivada desse termo aqui, né? Que eu espero que isso já seja mais natural para você, mas que seria 2x mais 2. Então, o que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer em uma equação implícita? Bem, a gente vai fazer exatamente a mesma coisa. E deixa eu colocar um espaço aqui. A gente vai fazer a mesma coisa. Você tira a derivada dos dois lados. Certo? Então, vamos fazer isso. Então, isso aqui, eu posso abrir isso aqui, né? Isso aqui é a mesma coisa que a derivada de x ao quadrado mais a derivada de y ao quadrado. E isso é igual... Qual é a derivada de 100? Bem, 100 é um termo constante, então a derivada dele é 0. Certo. A derivada de 2x, eu acho que é bem simples para nós, né? A derivada de 2x, de x ao quadrado... eu já estava falando a resposta. A derivada de x ao quadrado é 2x. E qual é a derivada de y ao quadrado? É aqui que vem o negócio. E eu quero que você entenda que y nada mais é do que uma função com relação a x. Certo? Y é nada mais do que uma função com relação a x. E quando eu tenho y ao quadrado, eu tenho uma função de y. Só que y já é uma função. Então eu tenho uma função de uma função. O que a gente fazia quando a gente tinha uma função de outra função? Opa! Uma função de outra função. Como que a gente fazia a derivada de função de outra função? Ou, se ficar mais fácil para você,
Como que a gente fazia a derivada de g com relação a x? Bem, isso aqui é só usar a regra da cadeia. A regra da cadeia. Certo? Que dizia que eu tenho que pegar a derivada do termo de dentro e multiplicar pela derivada do termo de fora com relação ao termo de dentro. Né? E isso aqui é a mesma coisa. Né? A gente pode definir g como sendo y ao quadrado, e daí a minha derivada de g com relação a x vai ser igual a minha derivada de g com relação a y vezes a derivada de y com relação a x. Né? Se você não consegue visualizar isso como sendo a regra da cadeia, lembrando que y é uma função de x e aqui eu tenho uma função de outra função, você pode visualizar isso de termos algébricos. Ó. Aqui o dy cancela com dy e eu fico com a derivada de g com relação a x, que é o que eu sempre queria. Então como é que a gente vai fazer a derivada de y ao quadrado? Bem, eu tiro a derivada disso como se fosse normal, como se y fosse um termo x, que seria 2y. E isso seria, né, deixa eu escrever aqui de baixo, aqui embaixo de novo. Certo? Isso aqui é a minha derivada de g com relação a x. Esse 2y é a derivada da minha função com relação a y, né? Foi isso que eu fiz, ó. Qual é a derivada de y ao quadrado com relação a y? É 2y. E o que eu faço? Eu multiplico isso pelo termo dy dx, que é a derivada, que é o que a gente quer, é o que a gente quer descobrir. Certo? Então, continuando aqui. Então, a derivada de y ao quadrado é 2y dy dx. Então, eu fico aqui que tudo isso, né, isso aqui é mais 2y e a derivada de y, isso tudo é igual a zero. Deixa eu escrever isso, então, grandinho aqui. Então, 2x mais 2y vezes a derivada de y, que é o que a gente quer. Né? A gente estava querendo fazer a derivada implícita de y. Então, eu passo 2x para lá, eu vou ficar aqui 2y vezes a derivada de y é igual a menos 2x. Passando o 2 cancela. Passando o y dividindo, eu fico que a derivada de y com relação a x é menos x sobre y. Certo? E é assim que você faz diferenciação implícita. Você pensa no y como sendo uma função de x, que é o que ele é. E daí você usa simplesmente a regra da cadeia. E é nada mais do que isso. E daí você faz umas manipulações algébricas e você chega na derivada de y, que é o que a gente queria desde o começo.